batalha entre presa e predador, não existem apenas dois lados. Há uma terceira força atuando, a própria zona de combate. A zona de combate está em constante mutação e afeta os acontecimentos a todo instante. Essas mudanças alteram o equilíbrio e determinam quem vive e quem morre. Zona de combate. As zonas de combate no programa de hoje estão entre as mais dinâmicas e mortíferas. São os rios do planeta. Rios. Um rio no Alasca, de águas violentas, geladas e imprevisíveis. Durante a maior parte do ano, ele flui ininterrupto, sem presas ou predadores. Mas durante umas poucas semanas no verão, o rio é palco de uma luta titânica entre o salmão do Pacífico e o urso cinzento ou grizzly. Para vencerem, ambos têm de entender as peculiaridades do rio. A sua profundidade, a força das correntes e os pontos de turbulência. Todos esses fatores irão determinar o resultado da luta, tanto para os ursos quanto para os salmões. Os salmões do Pacífico são peixes com uma missão: subir o rio numa luta de centenas de quilômetros contra a correnteza para procriar. Mas os peixes adultos são criaturas do mar para as quais a água doce é um veneno de efeito lento. A partir do momento em que eles entram nessa zona de combate, o rio começa a consumir sua carne. É uma corrida contra o tempo para chegar ao seu destino antes de perecerem vítimas do veneno do rio. E eles enfrentam ainda outros perigos, inclusive a força das quedas d'água e os ursos. E se por um lado o rio é inimigo dos salmões, por outro é também seu aliado. Agitado e cheio de bolhas de ar, ele nem sempre é o que parece. A correnteza forte desacelera o avanço dos salmões, mas as corredeiras podem funcionar a seu favor. Nas áreas mais turbulentas, o rio corre mais lento, e embora pareça suicídio, é no borbulhar das corredeiras que os salmões conseguem nadar com mais facilidade. Mesmo assim, a batalha contra a correnteza é desgastante e os salmões precisam de uma pausa. Adiante, rio acima, as águas transparentes revelam-se mais tranquilas, formando uma piscina. É um descanso para os peixes, que, no entanto, não podem se demorar. O tempo corre contra eles. E a água doce não é a única ameaça. No entanto, se o urso consegue ver os peixes também conseguem ver o urso. As águas rasas e cristalinas favorecem os salmões, que conseguem facilmente escapar do urso grandalhão. Mais à frente, o rio pode mudar de lado. E a zona de combate oferece aos salmões o seu maior desafio até aqui. São toneladas de água caindo e ganhando velocidade na queda. É impossível para qualquer peixe atravessar nadando.
O jeito é saltar. Um salmão do Pacífico adulto consegue saltar a uma altura de 4 metros. Mas não consegue voar. Os ursos mais velhos e experientes estão esperando. Para eles não é novidade. Uma vez no ar, o salmão só pode seguir em linha reta. Não há como se virar e desviar do perigo. Como num capricho, o rio leva os salmões diretamente para os ursos. Mas os ursos conseguem também sentir o cheiro dos salmões. As bolhas provocadas pela agitação da água levam o odor à superfície, revelando a presença dos peixes. Desta vez, tudo termina antes que o salmão sequer perceba o perigo. Na batalha entre presa e predador, não existem apenas 2 lados. Há uma terceira força atuando, a própria zona de combate. A zona de combate está em constante mutação e afeta os acontecimentos a todo instante. Essas mudanças alteram o equilíbrio e determinam quem vive e quem morre. Usando o rio a sustentar novas vidas. E assim, o drama termina. Até o ano que vem. É primavera no sul da Inglaterra. Um rio sinuoso de águas limpas e cristalinas, ricas em oxigênio. Tudo parece calmo. Mas essa paisagem idílica esconde uma outra zona de combate. É um drama oculto prestes a acontecer. E a efemérida tem um papel principal. Ela está numa situação ainda mais difícil que o salmão, indefesa e cercada de inimigos determinados a destruí-la. Conseguirá a efemérida cumprir o seu destino? E qual será o papel do rio? Que influência ele terá na sua sorte? As águas estão calmas. O ar está parado. E sob a superfície também tudo está tranquilo. Um reduto sossegado para a ninfa da efemérida. Mas uma caçadora experiente ronda as proximidades. A truta. Ela está esperando mudanças nas condições da zona de combate que irão colocá-la em posição de vantagem. Talvez águas mais turbulentas nas quais a ninfa consiga se estabilizar. Por enquanto, a sorte está do seu lado. Ela come, troca de pele e se desenvolve na segurança do leito do rio, ocultando-se no cascalho, longe dos olhos dos seus inimigos.
batalha entre presa e predador, não existem apenas dois lados. Há uma terceira força atuando, a própria zona de combate. A zona de combate está em constante mutação e afeta os acontecimentos a todo instante. Essas mudanças alteram o equilíbrio e determinam quem vive e quem morre. Zona de combate. As zonas de combate no programa de hoje estão entre as mais dinâmicas e mortíferas. São os rios do planeta. Rios. Um rio no Alasca, de águas violentas, geladas e imprevisíveis. Durante a maior parte do ano, ele flui ininterrupto, sem presas ou predadores. Mas durante umas poucas semanas no verão, o rio é palco de uma luta titânica entre o salmão do Pacífico e o urso cinzento ou grizzly. Para vencerem, ambos têm de entender as peculiaridades do rio. A sua profundidade, a força das correntes e os pontos de turbulência. Todos esses fatores irão determinar o resultado da luta, tanto para os ursos quanto para os salmões. Os salmões do Pacífico são peixes com uma missão: subir o rio numa luta de centenas de quilômetros contra a correnteza para procriar. Mas os peixes adultos são criaturas do mar para as quais a água doce é um veneno de efeito lento. A partir do momento em que eles entram nessa zona de combate, o rio começa a consumir sua carne. É uma corrida contra o tempo para chegar ao seu destino antes de perecerem vítimas do veneno do rio. E eles enfrentam ainda outros perigos, inclusive a força das quedas d'água e os ursos. E se por um lado o rio é inimigo dos salmões, por outro é também seu aliado. Agitado e cheio de bolhas de ar, ele nem sempre é o que parece. Aqui na Europa, quando as estações mudam, as condições dos rios mudam. Essa é uma zona de combate em constante movimento e difícil de se prever. Repleta de correntes ocultas, corredeiras agitadas, remansos cristalinos e mortes súbitas. As características do rio podem mudar de repente. Para sobreviver, os que vivem aqui têm de se adaptar. Nesse rio vivem o vairão e seu arqui-inimigo, o martim pescador. Para essa ave, os riscos são grandes. Ela tem de ser bem-sucedida para não passar fome. Se a água estiver clara e cristalina, não há problema. Com sua excelente visão, o martim pescador enxerga até o fundo do rio. Mas quando muda a estação, cria-se um cenário diferente. No inverno, a água pode até congelar, deixando o martim pescador sem condições de pescar. E sob o escudo de gelo, o rio torna-se um santuário para o vairão.
neve transforma-se em chuva. Pingos de chuva e ondulações quebram a superfície do rio. Para os vairões, o tempo fora d'água não faz diferença. Mas o martim pescador não consegue se concentrar num alvo. Ele tem de esperar que o tempo melhore. Mas o tempo que já estava ruim fica pior. E, de regato plácido, o rio torna-se uma enxurrada violenta. A água fica mais profunda e lamacenta. Mais uma vez, a zona de combate favorece os vairões. Na batalha entre presa e predador, não existem apenas dois lados. Há uma terceira força atuando, a própria zona de combate. A zona de combate está em constante mutação e afeta os acontecimentos a todo instante. Essas mudanças alteram o equilíbrio e determinam quem vive e quem morre. Zona de combate. As zonas de combate no programa de hoje estão entre as mais dinâmicas e mortíferas. São os rios do planeta. Rios. Um rio no Alasca, de águas violentas, geladas e imprevisíveis. Durante a maior parte do ano, ele flui ininterrupto, sem presas ou predadores. Mas durante umas poucas semanas no verão, o rio é palco de uma luta titânica entre o salmão do Pacífico e o urso cinzento ou grizzly. Para vencerem, ambos têm de entender as peculiaridades do rio. A sua profundidade, a força das correntes e os pontos de turbulência. Todos esses fatores irão determinar o resultado da luta, tanto para os ursos quanto para os salmões. Os salmões do Pacífico são peixes com uma missão: subir o rio numa luta de centenas de quilômetros contra a correnteza para procriar. Mas os peixes adultos são criaturas do mar para as quais a água doce é um veneno de efeito lento. A partir do momento em que eles entram nessa zona de combate, o rio começa a consumir sua carne. É uma corrida contra o tempo para chegar ao seu destino antes de perecerem com facilidade. O rio Orinoco, na América do Sul, é uma zona de combate muito diferente. Essa é a terceira maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 200 tributários. É um mundo aquático. Na estação das chuvas, trechos do Orinoco chegam a ficar com 20 quilômetros de uma margem à outra. Mas na estação seca, a largura do rio diminui para uma fração dessa distância. Aqui, os caprichos do rio determinam quem vive e quem morre. Estamos em julho, no auge da estação das chuvas. E nesta época prolifera um peixe com uma reputação terrível: a piranha vermelha. Ela tem apetite e determinação. Na vastidão do rio, não é fácil encontrar uma presa. Mas, uma vez localizada, milhares de mordidas levam à morte certa. Em agosto, a zona de combate começa a mudar. O nível da água vai baixando e o rio diminui de tamanho.
abandonando as planícies e forçando as piranhas a recuar. Os principais braços do rio se encolhem até transformarem-se em lagoas. As piranhas sentem os efeitos do calor. À medida que a água das lagoas esquenta, cai o nível de oxigênio. Alguns peixes convivem bem com pouco oxigênio, mas esse não é o caso das piranhas. E o menor sinal de fraqueza sela seu destino. O rio transforma as piranhas em canibais. E as coloca também à mercê de outros caçadores. Nas lagoas lotadas de peixes enfraquecidos, os predadores maiores fazem a festa. Mas o rio ainda não terminou com as piranhas. As lagoas isoladas transformam-se em lama e determinam sua sentença de morte. Aparentemente, o rio tem a última palavra para um peixe grande numa lagoa pequena. Mas o ciclo da zona de combate continua sua infindável transformação e a estação da seca chega ao fim. Com o tempo, o rio cresce e toda sua glória retorna. Em alguns braços do rio, as piranhas conseguiram sobreviver. E tendo o rio como aliado, elas estão livres para caçar novamente. Versão brasileira, DPN Santos.